Boa tarde, gente. Prazer grande estar aqui com vocês. E a gente vai trabalhar hoje um pouquinho transmissão de calor, utilizando o material do parceiro, colega Idelfrânio Moreira, do blog Física Marginal. Ele vai passar aqui mais tarde também para conversar com a gente. E vamos iniciar para a gente otimizar o tempo. Eu vou te pedir para a gente começar com o conceito de transmissão de energia, o conceito de calor. Quando a gente tem calor, no popular eu digo eu estou com calor ou eu estou com frio. Fisicamente esse conceito está errado. Eu só posso usar a expressão calor quando eu tiver transferência de energia de um corpo que está a uma maior temperatura para outro de uma menor temperatura, ou entre partes do mesmo corpo. A transmissão de calor, ela só ocorre por um gradiente, por uma diferença de temperatura. Quando a gente tem a sensação de calor, é quando a gente está recebendo energia térmica do meio ambiente. E quando nós temos a sensação de frio, nós estamos perdendo essa energia. Então o termo calor, ele só pode ser utilizado quando eu tiver uma diferença de temperatura entre os corpos e essa energia estiver sendo transferida de um corpo para outro. Professor, e como é que a gente poderia ter esse conceito de calor sendo cobrado? Eu vou te pedir para a gente ir na página 99 do nosso material, começar com essa questão 10. Ele diz para mim: Ana, após ouvir atentamente uma reportagem sobre caminhar para desestressar, decide seguir essa prática. Assim, caminha 9 quilômetros indo de seu trabalho, localizado na região central, até a sua residência localizada na região suburbana. Nesse percurso, ela passa pela região residencial urbana e pelo parque, gastando um tempo de 2 horas e meia. Tendo como base o esquema gráfico e considerando a temperatura interna de Ana permaneça constante durante todo o percurso, pode-se afirmar que, alternativa A, ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente na região central. B, a maior transferência de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região residencial urbana. Alternativa C. Mais próximo, melhorou agora? Pronto. Alternativa C. Durante o percurso, a menor troca de calor entre Ana e o ambiente ocorre na região do parque. Alternativa D. Na região rural é onde há a possibilidade de uma maior troca de calor entre Ana e o ambiente. E a alternativa é: a diferença de temperatura entre as regiões não interfere na transferência de calor entre Ana e o ambiente. Meninos, vamos rever o conceito. O que é que a gente define como calor? Calor é a energia térmica sendo transferida, a energia térmica em trânsito, passando de um corpo ou de parte desse corpo, de uma maior temperatura para uma de menor temperatura. Observa que só existe calor se eu tiver uma diferença de temperatura. O calor, ele é provocado por uma diferença de temperatura. Quanto maior essa diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. Vamos olhar aqui a questão. Quando você olha o gráfico, você observa para a gente que na região rural é onde a gente está tendo a menor temperatura. Observa que o gráfico aí está baixinho, em torno de menos que 30 graus. Quando Ana chega na região do centro, eu vou ter aí a maior temperatura ocorrendo. Galera, temperatura média do corpo humano. Lembra aí mais ou menos? Entre 36 a 37,5, não é isso? A partir de 38 a gente já considera estado febril. Ora, se no parque a temperatura média está em torno de 33 graus, se você olhar no gráfico, o pico dele está em torno de 33 graus. E quando eu estou na região rural, a temperatura está menos que 30 graus. Ora, aonde é que a gente está tendo o maior gradiente de temperatura? Volta para mim o slide, só um instante, desculpa. Pronto, perdão. Gente, observa que o maior gradiente de temperatura, a maior diferença de temperatura, a gente está tendo exatamente nessa região do centro. Por quê? Na região do centro,
a temperatura está mais elevada. Então, se a temperatura está mais próxima do corpo humano, eu vou ter a menor transferência de temperatura ocorrendo aí. Quanto mais quente tiver o ambiente, maior a sensação de calor também que eu vou ter, e eu vou ter essa troca de calor pequena. A questão está querendo saber, onde é que eu posso ter a maior troca de calor? Onde eu estiver num ambiente mais frio. E onde é o ambiente mais frio aí? A região rural. Então o que é que a gente pode falar? Ocorre menos transferência de calor entre Ana e o ambiente na região central. Por quê? Porque a temperatura na região central está bem próxima da temperatura do corpo humano. Quanto menor essa diferença de temperatura, menor vai ser a transferência de calor que eu tenho. Quanto maior essa diferença de temperatura, maior a transferência de calor. Provavelmente você em algum momento da vida já teve febre. Qual é a sensação que você tem quando está febril, mesmo com o corpo estando quente? Frio. Por quê? Porque você está cedendo energia para o ambiente. Quanto maior a diferença, quanto maior for o estado febril que você tiver, maior vai ser a transferência de energia que eu vou ter. Então mais frio eu tenho. Erroneamente a gente tenta se enrolar, né? Quando eu me enrolo, o que é que eu estou fazendo? Eu cesso essa transferência de calor e a temperatura faz aumentar, a febre faz aumentar. O que é que seria correto na sensação de febre? Era você ficar com a menor quantidade de roupa possível no ambiente mais ventilado, para que essa transferência de calor fosse maior, mais rápida, e você rapidamente voltasse à temperatura normal. Bom, mas vamos lá. Quando a gente tem os estados físicos da matéria, me dá só um minutinho, por favor, gente, só um instante. Gente, retornando aqui, desculpa, vamos lá. Quando a gente tem a matéria, nós temos 5 estados da matéria, mas nós estamos interessados basicamente para Enem nos 3 principais estados: sólido, líquido e gasoso. Quando eu tenho material no estado sólido, ele tem forma e volume bem definidos. Material sólido, do jeito que eu colocar, em qualquer local que eu colocar, ele vai manter a mesma forma dele. E as moléculas estão mais próximas. Quando eu tenho líquido, eu tenho volume definido, mas a forma é do recipiente. As moléculas se espalham mais. E quando nós temos o material no estado gasoso, ele nem tem forma nem volume definidos. Ora, o que é que acontece quando eu tenho esse material nesses estados? Se o corpo recebe calor, o calor ele pode ser utilizado ou para mudar o estado de proximidade das moléculas. Então, se eu tenho uma matéria no estado sólido e o calor é utilizado só para mudar de estado físico, eu vou afastar as moléculas para tirar a forma dele, deixar só o volume definido. Se esse calor agora é recebido pelo líquido e é utilizado para mudar a forma dele, para mudar a fase, ele vai só afastar as moléculas. Então, ao trocar a energia vai ser utilizada ou para mexer a temperatura ou para mexer no estado físico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Se o corpo recebe calor e esse calor provoca só mudança de fase, eu digo para você que eu tenho um calor latente. No calor latente, a variação de temperatura é 0. Eu estou chamando aí temperatura pela letra grega θ. Durante a mudança de estado físico, nunca há variação de temperatura. Ora, imagina que a ideia é que eu sou a molécula. Eu posso usar então o calor que eu recebo, ou para aumentar a minha agitação, que isso é temperatura, ou, se eu estou próximo de uma outra molécula, eu posso usar essa energia para me afastar dela. Nunca para fazer as duas coisas. Professor, dá para ser tipo carnaval, se afastar dançando? Não. Ou a molécula se afasta, mudança de estado físico, e mantém a temperatura constante, ou o calor é utilizado para mexer na agitação molecular. Quando esse calor é utilizado para mexer na agitação molecular, eu digo para você que eu tenho calor sensível. Característica do calor sensível: há uma mudança de temperatura. Então, eu aumento a agitação molecular. Ou ocorre a mudança de fase, ou ocorre a mudança de temperatura.
E os processos que a gente tem para mudar essa mudança de temperatura ou mudança de fase, para a transmissão de calor, vai depender do estado físico que a minha matéria está. Se eu estou no estado sólido, prevalece o sistema de condução. Na condução, não há transporte de matéria. Na condução, a molécula vai se agitando, ela começa a aumentar esse movimento, vai se chocando na molécula vizinha e vai transferindo energia molécula a molécula, sem que a matéria saia do lugar. Então, onde é que a gente tem o processo de propagação da condução prevalecendo? Prevalece esse processo quando a gente tem um material sólido. E aí, no processo de condução, como eu tenho a transferência de calor, é a hora que eu vou utilizar duas equaçõezinhas de cálculo. A maior parte dessa transmissão de calor é só teórica. Meu cálculo vai ser só na condução. Observa na animação aí que quando a colher entra em contato com o líquido quente da panela, o calor vai indo molécula a molécula se espalhando pelo cabo. Eu vou te dizer que eu tenho um fluxo ou uma potência térmica. Esse fluxo ou potência é a quantidade de calor transmitida em função do tempo. Agora, esse fluxo de calor também, ele vai depender do tipo de material. Se a colher for metal, ela vai aquecer muito mais rápida. Se a colher fosse madeira, ela ia aquecer mais lentamente. Então a gente tem uma segunda relação com o fluxo, meninos. O fluxo, ele vai depender do tipo de material. Esse tipo de material eu estou especificando aí pela letra K, que é chamado de constante de condutividade. Cada material tem uma condutividade diferente. Metal tem uma alta condutividade. Se eu pego isopor, tem uma baixa condutividade. Você vai tomar uma bebida gelada na praia, você coloca a garrafa dentro do depósito lá de isopor. Para quê? Para minimizar essa troca de calor. Então K é a constante de condutividade, é uma característica de cada material. Depois, em função da área, esse A representa a área. Quando a gente está com aquela sensação de frio, se a gente não puder ter um casaco, um lençol, uma coisa mais grossa para se enrolar, qual é a primeira coisa que a gente tenta fazer para minimizar a sensação de frio? Duas coisas, né? Primeiro a gente se encolhe, desaparece logo o pescoço, né? Professor, para que isso? Diminuir a área de contato. Se eu estou com a área exposta maior, braços maior, a área maior exposta, eu tenho a maior transmissão de calor ocorrendo. Se eu cruzo os braços, diminuo aqui o pescoço, fico todo encolhidinho, eu estou botando uma área exposta menor. Depois disso, o calor vai depender diretamente da diferença de temperatura, que eu estou usando aí por delta teta. Quanto maior essa diferença de temperatura, mais transmissão eu estou tendo. E por último, ele é inversamente proporcional à espessura. Se tu está num ambiente com muito frio, tu quer se enrolar, você prefere se enrolar com um lençol fininho ou com um lençol mais grosso para minimizar a sensação de frio? Mais grosso, é o L. Quanto maior for a espessura do tecido que eu estiver, da roupa que eu estiver usando, menor a transmissão de calor que eu vou ter. Então, as duas relações que a gente tem para fluxo: quantidade de calor pelo tempo, que eu chamo isso aqui de fluxo ou potência térmica, ou K, constante de condutibilidade, que é uma característica do material, cada material vai ter um K. A é a área de exposição, delta teta a variação de temperatura e L seria a espessura. Cobrando um pouquinho isso, eu vou te pedir agora para a gente ir na página 97, para a gente resolver, por favor, a questão de número 6. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusa de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. A lã é um péssimo condutor. Então, o que é que acontece com a lã? Ela tem o K, constante de condutividade baixa. Bom, fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimentas de lã diminui a sensação de frio, por quê? Alternativa A. A lã ela possui a propriedade de gerar calor. Não, lã não é fogueira, né? Não tem como a lã gerar calor. O que é que a lã faz?
como ela é um péssimo condutor, impede a troca de calor com o ambiente. B. Ela é constituída de material denso, o que não permite a entrada de ar frio. Não existe a entrada de frio, tem a saída do calor, a saída da energia térmica. E a densidade não interfere, a densidade só diria que eu estaria usando uma roupa mais pesada. A condutividade é que vai interferir. Alternativa C. Ela diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Gente, o calor sempre sai de onde? Do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Se eu estou com a sensação de frio, eu estou cedendo o calor para o ambiente, é porque eu estou com a maior temperatura. Se eu uso uma roupa com isolante térmico, o que é que eu vou fazer com essa taxa de transferência? Diminuir. Então a alternativa C é a nossa alternativa correta. Olha só um detalhe. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, você encontrou a resposta correta, salta para outra questão. Não continua olhando o resto. Meninos, a gente nunca tem a sensação, ou raramente tem a sensação de saber tudo. Sempre a gente tem aquela sensação de que a gente não sabe o bastante. Mas se tu está em pleno domingo aqui assistindo aula, pode ter certeza que você está fazendo a sua parte para saber o bastante. E aí, o que a gente chama geralmente nas respostas na prova de chute é raciocínio lógico. Quando eu comecei a ler aqui a questão, eu observei vários de vocês já balançando a cabeça afirmativamente, me mostrando que aquela resposta era a letra C. Quando você vê a primeira vez a questão, você está com a mente limpa. Então, intuitivamente, você vai para o raciocínio correto. Quando você continua avaliando a questão, você manda o comando para o seu cérebro. Eu acho que eu não acertei. Busca outra explicação. Aí, geralmente, a segunda explicação que você escolhe é o elemento distrator. Aí você tira a resposta correta e escolhe a errada. Quem é que já fez isso aqui alguma vez numa prova? Muita gente. Então, na hora do Enem, achou a resposta que você achou que era, marca e pula para frente, não quer nem saber. Aqui, como a gente está trabalhando para preparação, eu vou analisar as outras duas afirmativas. Vou entender. A lã tem como principal característica a absorção de calor. Não. O elemento ele pode transmitir o calor, não absorver. Então a lã ele é um isolante. E letra E, ele está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência. Se ele facilitasse a transferência, você ia ter a sensação de frio maior, porque você ia ceder esse calor. Então, letra C seria a resposta correta da sexta. O segundo processo de propagação de calor que a gente tem, ela ocorre nos fluidos, nos líquidos e gases. Quando eu tenho os líquidos e gases, ao contrário dos sólidos, que não tem transferência de matéria, nos líquidos e gases eu tenho a matéria se transferindo. Ora, o que é que acontece quando o ar aquece? No aquecimento a gente tem a dilatação. O corpo fica com um volume maior. Quando ele fica com um volume menor, ele fica mais leve, menos denso, e a tendência é subir. E o ar frio, ele fica mais pesado, então ele tende a descer. Se você colocar água para aquecer, botar água na temperatura normal e botar para aquecer, você vai perceber que antes dela ferver, ela começa a se mexer. Você percebe o movimento acontecendo dentro da panela. Aquilo ali são as correntes de convecção. A água que está mais quente vai subindo e a que estava mais fria vai descendo. Então, no caso da convecção, ocorre entre líquidos e gases, e nesse caso eu tenho transferência de matéria acontecendo. E aí a gente tem algumas explicações, misturando um pouquinho aqui de geografia, seria a formação das brisas. Ora, durante o dia, água ou areia, quem é o mais quente? Na praia? Areia. Então o ar que está sobre a areia, como ele está mais aquecido, ele fica menos denso e sobe. Gera uma diferença de pressão, fazendo com que o ar que está mais frio da água venha em direção à terra. Você tem a brisa terrestre. Por isso que o jangadeiro, ele retorna da pescaria por volta das 14, 15 horas, para ter menos esforço, ele aproveita a brisa marítima para poder retornar. Mas se eu tiver à noite, vamos lá,
Durante a noite, quem é o mais quente? É a areia ou é a água? É a areia. À noite a areia é bem mais frio. Augusto, não é água não? É não. Se você tomar banho de piscina ou de mar à noite, você vai perceber que a água está bem morninha. O problema é quando você sai, né? Porque aí quando você sai a água vai evaporar. Quando a água evapora, o que é que ela faz para poder evaporar? Ela vai retirar calor do teu corpo. Quando você vai perder energia térmica, você tem a sensação de frio, aí você morre de frio. Mas se você estiver de noite dentro de uma piscina ou dentro do mar, você vai notar que está bem morninho. E aí já ocorre o inverso. Eu já tenho aí a brisa terrestre. A água do mar está mais aquecida, o calor faz com que o vento suba, trazendo o ar da terra até a praia. Por isso que o jangadeiro ele sai de madrugada, 3, 4 horas da manhã para ir pescar, porque ele faz menos esforço. Naturalmente o vento empurra a jangada para o alto mar. Outro exemplo que a gente tem de convecção, meninos, é a geladeira. Professor Augusto, a geladeira lá de casa é uma geladeira moderna, uma inverter, que o congelador é embaixo. É aquela geladeira que tem 5 portas, que eu não sei para que serve tudo aquilo. O Enem não vai te cobrar isso. O Enem vai te cobrar a geladeira tradicional, que tem um congelador em cima, que tem a grade vazada. Nas geladeiras atuais, modernas, você tem a grade toda compactada, toda fechada, e o ar circula como se fosse um ar-condicionado com dutos, com canos que levam o ar por trás dela. Para efeito de Enem, para efeito de vestibular, geladeira antiga, tradicional, aquela geladeira da vovó que tinha grade vazada, que ela botava um paninho, às vezes em cima para proteger, né? Que fazia com que os alimentos lá da gaveta estragassem, porque quando ela fazia, botava aquele paninho em cima, ela impedia a corrente de convecção. Então, numa geladeira padrão tradicional, o congelador é em cima porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Outro exemplo de convecção vai ser se a gente tiver o ar-condicionado. Passa o slide aí para mim, querido. Se eu tiver o ar-condicionado, meninos, preferencialmente, o ar-condicionado deve ser colocado em cima. Avançar, passar. Show. Preferencialmente, o ar-condicionado ele deve ser colocado na parte de cima. Por que, professor Augusto? O ar frio desce e o ar quente sobe. Professor, mas eu tenho um ar-condicionado de janela que é colocado embaixo. Espera aí, eu não estou te dizendo que o ar-condicionado embaixo não vai funcionar. Eu estou te dizendo que ele vai ser mais econômico e vai esfriar o ambiente mais rápido se ele for colocar em cima. Se ele for colocado na parte de baixo, ele vai gastar mais energia elétrica, vai ter um consumo maior para poder resfriar o ambiente. Então, preferencialmente, ar-condicionado deve ser colocado em cima. Posso? Tranquilo. Gente, eu vou te pedir aqui, por favor, para você me ajudar agora, e nós irmos para a questão de número 4. Página 97. Professor, só fica sempre me fazendo mudar de página. É uma técnica para te acordar, que quando você pensa que você vai dormir, você tem que procurar nova página e aí vai ficando alerta. Tá? Vamos para a questão 4. O El Niño é um fenômeno ambiental da atmosfera do planeta de grandes proporções. As condições de pressão e temperatura são essenciais para a sua ocorrência. O desenho seguinte é um esquema da circulação atmosférica sobre o Oceano Pacífico, entre o continente australiano e a região próxima à costa do Peru. O fluxo da superfície mostrado no desenho representa o movimento das massas de ar sobre a superfície do Pacífico. Observe, gente, por favor, que você está tendo aqui no esquema, na América do Sul, a ascensão do ar. E na Austrália, a descida de ar. Então, vamos lembrar um detalhe? Densidade é massa sobre volume. Temperatura é a medida da agitação molecular. Se eu estou com a temperatura baixa, eu posso ficar numa distância menor da molécula.
Se eu estou numa temperatura maior, eu vou agitar mais. Se eu chegar perto, eu vou esbarrar. Então eu preciso ter mais distância para poder ter aquela vibração. Quanto maior essa distância, maior o volume do meu corpo. Então, se o volume do meu corpo aumenta, a massa é constante. A massa é o número de átomos que eu tenho, ele é invariável. Como a massa fica constante e o volume aumentou por conta da dilatação ocorrida com a temperatura, a densidade vai diminuir. Então, sempre que a temperatura aumenta, a densidade diminui. Então, na corrente de ascensão, você está tendo a ascensão do ar porque ele ficou mais quente, porque houve um aumento de temperatura na proximidade da América do Sul. Por outro lado, quando eu tiver já na Austrália eu estou tendo a descida do ar. Quando é que o ar fica mais denso? Quando o volume diminui. Ora, eu estou aquecido, eu estou precisando de muito espaço para vibrar. Se minha temperatura diminui, eu vou precisando de menos espaço. Se eu preciso de menos espaço, eu posso ficar mais próximo da outra molécula. Eu vou estar com volume menor. A minha massa, repito, é o número de átomos, é constante, não muda. Então, nesse caso, se o volume diminui, a densidade aumenta. Quando é que o volume diminui? Quando o corpo resfria. Por quê? Quando o corpo resfria, as moléculas podem ficar mais perto. Na hora que a temperatura baixa, então, o que é que eu estou te dizendo? Na Austrália, eu vou ter o lado do ar frio. Então, ascensão do ar. O ar sobe do lado que ele está mais aquecido. Quem vai subir é o ar quente. Do lado da Austrália, ele está descendo. Quem está descendo é a ideia do ar frio. Vamos lá para a questão. Em relação às condições climáticas dessa região presentes na promoção do El Niño, pode-se afirmar que, alternativa A subida de grandes massas já nas proximidades do oceano da costa do Peru revela uma zona de alta temperatura. O que é que você acha? Vamos voltar aqui? Meninos, quando eu tenho o ar quente, quem sobe é o ar que fica mais leve, que vai subir. É o ar quente ou é o ar frio? Quem sobe é o ar quente. Quem desce é o ar frio. Vamos lá para a nossa questão? Em relação às condições climáticas dessa região presentes no El Niño, pode-se afirmar que a subida das grandes massas de ar nas proximidades do oceano na costa do Peru revelam a zona de alta temperatura. O que é que você acha? Correto. O ar quente é o que sobe. Tu já achou a resposta correta, papoca para a próxima questão, mas vamos analisar o resto. Nas proximidades do oceano do continente australiano, a pressão atmosférica deve ser muito baixa, o que justifica a direção do fluxo de superfície. A pressão baixa vai explicar para você a ideia dos ventos laterais. Então, a brisa marítima e a brisa terrestre vai ser em função, ele sempre vai em direção da pressão mais baixa. No caso aí, ele está mostrando subida e descida. A explicação é pela diferença de temperatura e não pressão. Letra C. Nas proximidades da superfície do oceano da costa do Peru, a pressão atmosférica deve ser muito alta. Repito, pressão não justifica o fato. Opção D. O ar nas proximidades do oceano da costa do Peru deve ter temperatura muito baixas. Se o ar tiver temperatura baixa, ele ia descer e não subir. Então, o Peru está na América do Sul. Na América do Sul, o ar está subindo. Se está subindo é porque é alta. Se fosse a temperatura baixa, ele estaria descendente. E a alternativa é: o fluxo da superfície dá-se numa região de temperaturas muito altas para regiões muito baixas. Ei, o calor vai de onde, meninos? Da temperatura muito alta para a temperatura muito baixa. Está correto, não está? Mas isso explica o fenômeno do El Niño? Não. O que ele está me afirmando aí é a condição de transmissão do calor. O calor vai de um corpo mais quente para o mais frio, mas esse aí é o elemento distrator. Aquilo que eu te falei de quando você encontrar a resposta, não continuar na questão. Porque quando você olha para esse item o fluxo de calor vai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa? Vai. Mas essa opção não está explicando o fenômeno do El Niño, está explicando a condução de calor. Então, é uma afirmativa que não explica a questão, mas seria o elemento distrator que você poderia marcá-la.
Marcou a opção A, pula para a questão seguinte. Processo seguinte é a irradiação do calor. Quando a gente tem as ondas mecânicas, as ondas de propagação de energia, a gente chama essas ondas em ondas eletromagnéticas ou mecânicas. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, como é o caso do som. Você só está me ouvindo porque o som está sendo conduzido através do ar. A onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material. Ela pode se propagar na forma de luz. O calor é uma onda eletromagnética, ela tem a mesma natureza da luz visível que a gente enxerga, só que a gente chama de onda infravermelha. Então as ondas de calor são ondas infravermelhas. Essas ondas de calor, elas predominantemente ocorrem aonde eu tenho fontes de altas temperaturas. E é o único meio de propagação que pode ocorrer no vácuo. Augusto, no vácuo eu tenho condução? Não, porque não tenho matéria. No vácuo eu tenho convecção? Não, porque não tem ar. Vácuo é ausência de matéria. No vácuo eu posso ter a irradiação através da luz. Mas se eu estiver próximo de uma fogueira, agora a gente esteve próximo das festas juninas. Se eu estou próximo de uma fogueira, eu vou ter a sensação de calor acontecendo por irradiação? Vou. Então a irradiação também pode ocorrer em meios materiais. Um dos exemplos que a gente tem da irradiação é a ideia do efeito estufa. E eu também posso ter na ideia de uma estufa. Gente, aconteceu com você já de estar com o carro parado ao sol e depois de muito tempo que o carro está parado ao sol, você abre a porta e tenta entrar no carro ou chegar próximo? Qual é a sensação que você tem? Muito quente. Qual é a lógica? A diferença entre a luz visível e o calor seria a distância que eu tenho da onda, da vibração. A luz visível é como se fosse uma onda bem pequenininha. E o calor é como se fosse uma onda maior. Imagina farinha e uma peneira, e você tem os grãos mais fininhos, seria a luz visível. Os caroços da farinha seria o calor. Acontece que, se eu pegar a luz visível e botar através do vidro, a luz visível, como é fininha, aquele grão fininho, ele atravessa o vidro, como se fosse o caroço fininho atravessando a peneira. Quando a luz visível bate no interior dos objetos, no caso de um carro, quando bate no banco do carro, no painel, na direção, quando ele bate, ele fica com a frequência alterada. Então ele fica como se fosse uma onda mais grossa e ele não consegue sair de volta pelo vidro. Esse é o tal do efeito estufa. Isso explica porque é que um carro parado ao sol fica muito quente. Porque a luz entra pelos vidros, mas o calor não sai. O calor, ele não consegue atravessar o vidro. O vidro funciona como isolante térmico. E aí a gente tem algumas aplicações disso. No caso do exemplo aí que eu estou te dando do efeito estufa, que ocorre na Terra, que ocorre no carro. As setinhas vermelhas estão representando o calor. As setinhas azuis estão representando a luz. A luz, ela consegue atravessar o vidro. Porém, os raios infravermelho, o calor não conseguem passar. Se a gente deixa um carro muito tempo ao sol, a luz que está entrando nele vai fazendo com que o calor fique aumentando naquele interior. Então, professor, um vidro fumê. Por que é que um carro com vidro fumê tem um conforto térmico maior? Porque ele impede que parcela de luz entre. Quanto menos luz entrar no ambiente, mais conforto térmico eu vou ter. Indo um pouquinho adiante, meninos. Na atmosfera, eu tenho alguns gases, como o CO2 e os clorofluorcarbonos, que funcionam como se fosse uma camada de vidro. Eles deixam a luz passar, mas não deixam o calor sair de volta. Então, quando a gente tem a ideia da Terra, qual é o correto? A radiação do Sol chega até a Terra, parte dessa radiação é refletida já na superfície da Terra, em torno de 30% dessa radiação, o restante é absorvida, aquece a Terra e é devolvida para o ambiente. 70% restantes são devolvidas. O correto é a parcela que entrar ser devolvida para manter a temperatura da Terra constante. Na hora que a gente começa a colocar gás carbônico ou clorofluorcarbonos, essa parcela devolvida vai sendo menor.
e aí eu vou tendo a Terra elevando a sua temperatura. Isso é o excesso do efeito estufa. O efeito estufa, ele é prejudicial à Terra? Cuidado com a afirmação. O efeito estufa, ele é necessário para ter vida na Terra. Agora, o excesso dele é que é prejudicial. Então, o correto é que a energia que entre até a Terra, aqueça a Terra e seja devolvida de volta, para manter a temperatura constante. O aumento constante de temperatura que é prejudicial. Bom, vou te pedir agora para a gente ir para a questão 2, por favor, do seu material. Você vai encontrar essa questão 2 na página 96. O cooler, ele é encontrado em computadores e em aparelhos eletrônicos. É responsável pelo resfriamento de microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre as placas difusoras. No caso dos computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura a seguir. Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. Gente, vamos lá. A questão está falando do ventilador. Se eu tenho um ventilador, é A. Processo que vai ocorrer com o ventilador? Convecção. Porém, ele está me dizendo ainda que o processador fica em contato com o difusor. E ele está pedindo para que a gente responda a respeito do processador. Se eu quero responder a respeito do processador, não interessa se vai ter um ventilador no cooler. O ar transmitido não interfere para mim. Grifa, por favor, lá no finalzinho, sobre o processo de resfriamento do processador. Eu quero que você marque para mim a ideia do processador. Na hora que eu tenho o processador, meninos, observa na figura que o processador está em contato com as placas difusoras. Vamos relembrar? Condução prevalece nos sólidos. Convecção prevalece nos líquidos e gases, não ocorre nos sólidos. Irradiação pode ocorrer em qualquer meio, mas é o único que pode ocorrer no vácuo. Desculpe a minha pergunta besta, mas qual é o estado físico do processador de um computador? Pergunta imbecil, né, professor? Sólido. Qual é o processo que ocorre nos sólidos, meninos? Predomina nos sólidos? Condução. Vamos lá. Item A. O calor é transmitido das placas difusora para o processador e para o ar através do fenômeno da radiação. Não é o predominante. Como está em contato, não tem espaço para eu ter a radiação, então é predominantemente a condução. B. O calor é transmitido do ar para as placas difusora e das placas para o processador através do fenômeno da convecção. Não porque está tendo contato, não tem espaço para o ar circular entre o processador e a placa difusora. A convecção ocorre entre as placas difusoras e o ar. Letra C. O calor é transmitido do processador para as placas difusoras através da condução. Correto. A placa difusora é sólido. O processador também é sólido. Se eu estou tendo um processo ocorrendo entre sólidos, esse processo ocorrendo entre os sólidos é o processo que a gente está tendo de condução. Então, letra C seria a tua resposta. Item E. O frio é transmitido do processador para as placas difusoras e das placas para o ar através do fenômeno da radiação. Não, a radiação é como onda eletromagnética. E o frio é transmitido... Peraí, não tem frio sendo transmitido. O item D e o item E isola. Frio não é propagado. A transmissão ocorre da energia térmica na forma de calor, da maior temperatura para a menor. Então o item D e E dizendo que o frio é transmitido, você já elimina. Vou te pedir para a gente ir aí para a terceira questão. Bora, sobe aqui, rapaz. Bora. Vamos dividir aqui e fazer uma dobradinha. Pega o microfone, vamos. Gente, o nosso querido professor Idelfrânio Moreira, física marginal, autor do material que a gente está dando aula, nos deu presente da vinda dele aqui. Bora, macho. Pega o microfone aí. Boa tarde. Eu vim só bagunçar um pouquinho a aula do Augusto. Você vai me dar prazer agora e vai dividir até o final.
E aí, tudo bem com vocês? Quem estava aqui no dia que eu vim com o Hugo para falar da física do reino animal? Quem estava aí? Bacana. Quem passou aquele ridículo de postar story fazendo o negócio da linguinha? A gente fez um desafio com eles aqui, que era, convencemos a eles que era vantagem evolutiva se tu conseguisse dobrar a língua. E ainda teve, desafio o pessoal ainda que quem postasse com a foto ia participar de um sorteio. E aí teve um monte de gente dizendo, é mico, mas vale a pena. Teve um monte de resposta naquele dia. Interessante, essa eu não tinha visto não, mas o desafio está lançado. Vai, o que é que tem para resolver aí? Vamos resolver essa terceira questão, Idelfrânio, vai lá. Vai, umidade é o conteúdo de água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar um gás homogêneo e incolor, se sua concentração no ar estiver abaixo do limite de absorção de vapor de água pelo ar. Esse limite é chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de água. O ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado à umidade do ar é que, em um dia muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Isso é importante. O ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao calor. Vamos aqui aproveitar um pouquinho e dar um detalhe. Gente, normalmente algumas pessoas que têm rinite alérgica costumam ter alergia quando estão em ambientes com ar-condicionado. Alguém aqui está nessa situação? Percebe isso? Ora, o que é que acontece? O ar-condicionado, para te dar um conforto térmico maior, ele retira a umidade do ar. Por quê? A água, ela funciona como sendo um estabilizador de temperatura. Quando a gente tem a Fortaleza, por exemplo, a amplitude, a variação térmica de temperatura de Fortaleza é muito pequena porque a gente está muito próximo do oceano. Então, o que é que acontece com aquela história que eu te mostrei das correntes de convecção lá? Durante o dia, a água vai recebendo energia térmica e vai aquecendo. À noite, ela vai devolvendo essa energia e vai estabelecendo a temperatura. Então, quando eu estou num ambiente com água, eu tenho essa água funcionando como um regulador de temperatura, fazendo com que a temperatura fique mais estável. O que é que o ar-condicionado faz? Tira essa umidade. Por isso que quem tem rinite acaba tendo uma certa alergia, um certo incômodo em estar em ambientes com o ar-condicionado. Bom, mas nesse caso aqui, o que é que a gente teria para trabalhar em função disso? Observa aí, eu estou tendo um exemplo de um sistema de resfriamento que a gente usa nos shoppings aqui de Fortaleza, por exemplo. Se eu fosse trabalhar com um sistema todo de ar-condicionado tradicional, a conta de eletricidade seria gigantesca. Então, também tem no comércio, vocês já devem ter visto, alguns ventiladores que ficam borrifando a água de vez em quando, né? O sistema aí, o que é que vai acontecer? Quando o vento entra por uma região que está tendo água, o que é que vai acontecer com essa água? Ela vai acabar retendo parte da energia térmica, fazendo com que o ar vá numa temperatura menor para o meio externo. A nossa questão então, o que é que ele diz aqui para mim? Um fato interessante ligado à umidade do ar é que um dia muito quente o ser humano sente-se termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Por quê? Vamos lá. O calor recebido pelo corpo por irradiação, cedido para a água por convecção, recebido do vapor por condução, cedido para o vapor por convecção, cedido pelo corpo por condução. O que é que a gente teria como resposta aí, meninos? Qual o estado físico do teu corpo? Desculpa. Qual é o estado físico do teu corpo? Sólido, né? Qual é o processo que eu tenho ocorrendo nos sólidos? Condução. Então, a pergunta que ele está te dando aí é o calor. O que é que acontece com o calor? O calor ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor. Você está com a maior temperatura, então você vai ceder esse calor. Se você vai ceder esse calor, o calor que vai sair a partir de você, ele vai sair por condução.
Mas complemente aí, meu amigo Delfrânio. Eu estava pensando aqui que isso tem a ver com aquela história da sensação térmica também, né? Sim, com certeza. Nós somos regulados, é a história que você estuda em biologia, que chama homeostase. E aí tem a homeostase térmica, para manter a nossa temperatura regulada ali, mais ou menos na casa dos 37 graus Celsius. Mas aí você, uma hora está num ambiente com ar-condicionado e ele está a 18 graus. Aí você sai no corredor e está a 25 graus. Aí você sai na rua e está a 32 graus. A tua temperatura está razoavelmente constante nos 37, mas o ambiente muda de temperatura. Então isso significa dizer que vai ter momentos ou locais onde você está perdendo mais calor. E vai ter outros momentos ou locais onde você perde pouco calor. E isso é o que vai determinar a tua sensação térmica. Então, quando você está com a sensação de frio, o que é que isso significa? Que você está perdendo muito calor. Aí eu estava sentadinho ali vendo a explicação do Augusto. Na hora que a gente tem a sensação de frio, uma reação que a gente tem, reflexa, digamos assim, é cruzar os braços, né? Você está com frio, você cruza os braços. E quanto mais frio faz, mais você vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. É intuitivo isso, né? Se você perguntar para um professor de física, ele vai dizer: você está diminuindo a sua área de perda de calor. É a mesma coisa de fatiar o bolo, né? Você fatia o bolo para ele esfriar mais rápido. Então a sensação térmica, ela está ligada a isso de quanto calor eu perco. E o quanto calor eu perco tem a ver com a temperatura do ambiente. E aí, se de repente eu estou num ambiente que a temperatura vai, vamos exagerar, 32 graus, ou se o meu corpo está a 37 e o ambiente está a 32, é uma diferença de 5 graus só. Então eu acabo perdendo pouco calor. Aí é por isso que o cara fica se abanando dizendo: caramba, como está quente. Aí você olha para o termômetro, está 32. E aí a sala, de repente, você começa a sentir frio na sala de aula e pede para o professor regular a temperatura. Porque quando você vai olhar no controle, está a 18 graus. Se tu é 37 e lá está a 18, então são 18, 19 graus de diferença. Aí tu está perdendo calor muito rápido. Então tudo tem a ver com você controlar como e quanto você perde de calor. Que é o cuidado que a gente tem, por exemplo, quando está com a febre alta demais, né? Isso. E a febre não regula, não regula, não regula, você precisa mandar aquele calor embora. E aí o camarada vai para debaixo do chuveiro. Às vezes não é o adequado, mas faz. Complementando aqui a explicação também, aquela ideia. Quando a gente está com a sensação de frio, reparou que a gente fica com os pelos arrepiados? Qual é a ideia? Gente, quando eu tenho um ventilador, o ventilador baixa a temperatura? Não. O ventilador não tem como ele baixar a temperatura. O que é que ele faz? Só faz circular o ar. Quando o ar passa pelo meu corpo, ele vai retirar a energia para seguir o movimento e me dá uma sensação de conforto térmico melhor. Quando eu estou com frio, meus pelos ficam arrepiados para eu prender o ar em volta do meu corpo. Se o ar não circula em volta do meu corpo, o ar ele funciona como isolante térmico. Então o ar não circulando em volta do meu corpo me dá uma sensação de conforto térmico melhor. Me dá uma sensação como se eu estivesse com um cobertor. Show. Bom, então aí questão 3, item C. A gente vai trabalhar aqui mais duas coisinhas rapidinhas e parceiro Delfrânio aqui vai me ajudar. Gente, olha aí na animação que a gente tem aí duas bexigas, duas bolinhas de encher, uma mais escura e uma mais clara. E aí, observa que quando a gente coloca uma bexiga dentro da outra e expõe isso aí à energia, a bexiga preta aquece mais rápido. E vem aquela pergunta: qual é uma roupa que aquece mais rápido ou qual é um objeto que aquece mais rápido? É o mais claro ou é o mais escuro? Preto, né? O escuro aquece mais. Show. Agora, quem é que vai resfriar mais rápido? Também é o escuro. Não existe, gente, uma relação entre absorção e emissão diferente. O mesmo corpo que absorve energia mais rápido, também perde energia mais rápido. Isso acontece com os dois. Então, numa situação em que eu tenho um corpo claro e um escuro, se o escuro absorve energia mais rápido, a relação com que ele emite essa energia é a mesma. Então, quem estuda, quem absorve essa energia mais rápido, também resfria mais rápido. Eu vou te pedir, por favor, para você me dar a resposta da primeira questão. Dizer, isso aí já foi questão do Enem. É aquela história de um bom receptor também é um bom emissor. Isso, perfeito. E aí, meninos, qual é a nossa resposta?
E vale a pena dizer que na estatística de resposta, isso foi uma questão que, apesar de ser simples, mas teve um grau de erro enorme, né? É uma coisa que confunde muito as pessoas. E aí a história dos conhecimentos incompletos, né? Todo mundo tem muito aquela noção de que o preto esquenta. Ah, porque a blusa preta no sol esquenta mais rápido que a blusa branca. Você pensa na absorção, mas aí falta o resto do conhecimento. Se absorve muito também, emite muito. O que significa dizer que se esquenta rápido, esfria rápido. Meninos, então nossa resposta: o que é que acontece com o corpo preto? Ele aquece mais rápido, mas também esfria mais rápido. A alternativa é. Como a gente já está aqui bem no limite do tempo, aqui vamos dar aqui alguns exemplos que a gente tem, e o Defrane pode me ajudar aqui a falar, da irradiação. Caixinha de leite, né, que pode ser usada de uma forma barata para minimizar. Porque tem aquela face metálica e reflete a radiação eletromagnética. E aí aumenta o conforto térmico do local. Show. E, gente, como o nosso tempo está bem aqui no limite um pouquinho, eu vou saltar aqui um pouquinho para comentar aqui duas coisas. Aproveitando aqui, eu volto já para as questões, mas observem que no tempo inteiro aqui, eu passei para vocês Reproduz aí para mim, por favor, o vídeo. Show. Se você pudesse ficar invisível, o que você faria? Muita gente tem curiosidade sobre isso, mas só pensa na parte legal. Ficar invisível, fazer as coisas escondido, mas tem um segredo aí, hein? Que segredo? Não vou contar agora não. Que tal a gente marcar uma live para falar sobre isso lá no canal da Física Marginal? Quarta-feira às 20 horas. E aí, Física Marginal, topa essa? A chamada do Augusto para eu vir aqui dar uma palavrinha com vocês foi para ajudar na aula, mas também para fazer um convite. Amanhã, dia 8, é o Dia Nacional da Ciência, né? E a gente está precisando de todos os reforços possíveis na luta em favor do conhecimento e da ciência, principalmente na condição em que o país está. Então, essa semana a gente vai estar lançando no canal da Física Marginal lá no YouTube um programa ao vivo, que ele vai acontecer todas as quartas-feiras às 20 horas, para fazer divulgação científica, para falar de ciência. E a estreia vai ser essa semana e nós vamos falar sobre invisibilidade. E aí, falando sobre invisibilidade, a gente vai acabar falando de ótica, vai falar de radiação, vai falar sobre infravermelho e ultravioleta, vai falar de refração. Então, é um jeito que a gente tem também de contribuir na preparação de vocês para o Enem. Então, inclusive, assim, o Augusto é meu colega de longa data. Eu duvido que tenha um camarada que passe tanto tempo fazendo pesquisa de conteúdo e preparando slide como ele prepara. E todas as oportunidades que a gente tem de contribuir um com o outro, a gente contribui. Esse vídeo a gente vai distribuir amanhã nas redes sociais, mas ele ainda está off. Então eu quis vir trazer para mostrar aqui para vocês pela primeira vez, para aproveitar e deixar o convite. Aí como tem gente aqui presente daquele desafio anterior, eu não vou perder a oportunidade de fazer de novo. Para ver quem é que tem coragem de se expor ao ridículo outra vez. Quem topar, vamos fazer uma brincadeirinha de novo? Veja, o que você faria se você pudesse ficar invisível? Se liga aquela história do superpoder, que bota a capa do Harry Potter e fica invisível? Se você tivesse a capacidade de ficar invisível, o que você faria? Então, o que é o desafio? Um story no Instagram tem 15 segundos. Se você quiser, você vai gravar um vídeo no seu story contando o que você faria em 15 segundos, tá? O que você faria se você pudesse ficar invisível? Não esquece de me marcar, @Física Marginal, e aí eu vou fazer um sorteio de novo daquele esquema das plataformas de curso, para quem quiser participar. Eu vou deixar 24 horas lá, depois de 24 horas eu faço o sorteio. Bacana? Eu sei que é uma coisa que ajuda muitos de vocês, estudar online é uma coisa que dá uma força, e aí já fica o convite feito, espero que vocês participem. Bacana? Era isso. Meninos, aproveitando aqui, duas coisas aqui, eu respondi uma perguntinha que foi feita, mas antes disso, no limite aqui do tempo. Antes da pergunta, vocês estão vendo aí que tem um QR Code e durante os slides todo eu botei aí essa hashtag Q24HoraF. Quando eu comecei a ter contato com esse cara aqui, que é uma das pessoas que eu mais admiro, o que me fez chamar a atenção foi porque eu defini ele como louco. Não, literalmente. Eu disse, cara é doido, eu tenho que chegar perto para conhecer quem é esse maluco.
Ele lançou um projeto que vai ter novamente agora, no Dia do Professor, de se propor ele ficar quase 24 horas, né, um dia sideral, quase 24 horas online, falando sobre física, de maneira ininterrupta. Pensa bem, como é que você definiria uma pessoa dessa? Mas é divertido. Passar um dia inteiro online, direto, falando sobre física. Mas é bacana, ó, ver como a dinâmica é diferente. Vocês assistem a aula ao vivo. Aí o professor diz assim, assista a aula ao vivo, baixa o PDF lá no link fulano de tal. E você baixa o PDF e assiste como se estivesse assistindo a essa aula aqui. A única diferença é que é um PDF com a programação de 24 horas. Aí tem gente que diz assim, não, eu quero assistir a parte de ondulatória. Aí ele olha lá no material, a ondulatória vai ser 2h30 da manhã. Aí o cara dorme, bota o alarme, acorda 2h30 da manhã e tá lá. Só porque eu fico 24 horas o tempo inteiro. Pronto, então, cada um fala do que gosta. A admiração que eu senti por esse cara, quando eu conheci, foi, eu tenho que conhecer quem é esse louco. Deu trabalho para chegar perto dele, que ele é extremamente reservado. Mas quando eu vi um doido que fica 24 horas fazendo, e agora no dia 15 de outubro a gente vai ter isso novamente. Isso. Mas, Delfrânio, nós temos uma pergunta que foi feita aqui por um colega, né? E essa pergunta ela é para tu, viu? Vamos trabalhar juntos. Gente, a pergunta foi feita o seguinte: é verdade que pessoas anorexas produzem mais pelos para se manterem aquecidas? Olha, eu vou ser muito sincero com você na resposta. Eu não sei. Eu vou pesquisar a respeito. O que eu posso garantir é o seguinte: eu tenho muito excesso de pelo. Eu posso garantir que em mim falta anorexia. E a anorexia você não tem, professor? Né? Não tenho anorexia nenhuma, pelo contrário, eu tenho excesso de fofura. Quando eu vou descer a escada aqui, eu desço com cuidado para não sair pulando, né? Porque senão saio quicando. Então, assim, eu creio que essa relação de pelos não tenha nenhuma relação a ver com o fato de gordura corporal. Nós temos colega de biologia hoje, Normando? Não, né? Não, então eu vou pedir para algum colega de biologia, passar isso para algum colega da biologia, vou pesquisar e vou pedir para alguém da biologia te responder. Eu realmente não tenho essa informação para te dar, me perdoe. Mas vocês me fizeram uma pergunta que eu tenho a resposta, não sei. Eu acho que não há muita relação. A parte de pelos é mais de caráter genético e não necessariamente de gordura corporal, né? Mas, enfim. Temos algum tempo já ou não, né? Esgotou geral. Meninos, o restante das questões vai estar comentado lá no site do Portal da Juventude. Vocês podem entrar em contato com a gente sempre que vocês precisarem. Tem aqui os links das minhas redes sociais, também tem o Idelfrânio aí, só buscar física marginal que um chega até o outro. E qualquer dúvida que você tenha, as questões que não deram tempo da gente terminar de explicar, se pela explicação lá do portal você não conseguir entender, quiser entrar em contato com a gente, estou à disposição, tá? Pode entrar em contato, Augusto Melo Física, para qualquer uma das redes sociais, e a gente vai estar à disposição para te responder. Alegria grande estar aqui com vocês. Foi um presente que eu ganhei de estar nesse domingo, estar presente junto com vocês. Idelfrânio, com você. Valeu, pessoal. Continua os estudos, hein? Falou!